gire aqui, gire o seu dispositivo. Amados, a paz do Senhor, nós vamos dar início ao estudo da Palavra de Deus, da lição de número 12, que fala sobre as bênçãos de Deus para a família. Nós estaremos falando sobre a lição de número 12, 22 de março de 2020. É uma situação inusitada, improvisada, devido a essa pandemia que está acontecendo no mundo. Então nós, como igreja, estamos nos precavendo e estamos procurando não ter muita aglomeração para que venhamos obedecer às orientações dos especialistas da saúde. Então nós estamos aqui para, juntamente com a igreja, cada um no seu lar, estudando a Palavra de Deus. E eu vou começar pela revista, que o título fala sobre as bênçãos de Deus para a família. O texto áureo diz: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Verdade aplicada. Deus planejou, instituiu, abençoou e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Os objetivos que a lição passa para nós é explicar a relação entre família e a bênção divina, apresentar algumas bênçãos de Deus às famílias e mostrar atitudes para as famílias desfrutarem das bênçãos. O texto de referência é Gênesis 12, de 1 ao 3 e Atos 3, versículo 20. Desculpa aí. Na hora que eu estava falando, entrou uma ligação aqui. Então diz a senhora: o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo: Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, o texto de referência, o texto áureo, vem falando sobre as bênçãos de Deus para a família. A palavra bênção, ela vem do hebraico beraká, que significa prosperidade, mas não prosperidade financeira somente, ou material, mas fala de prosperidade, de bem-estar, de felicidade, de justiça, segurança, conduzir a um bom resultado, ser bem-sucedido em tudo, sossego, tranquilidade, saúde e paz. Dom, presente, acordo de paz. Consagrar algo com solenes orações, proteção. Então, tudo que nós temos, nós consagramos a Deus, a nossa vida, a nossa família, aquilo que compramos para a nossa casa ou para a igreja. Então, tudo nós consagramos a Deus para que Ele nos abençoe. São as prosperidades, além daquelas que nós temos dado pelo Espírito Santo, o poder para expelir demônios, para orar e as pessoas serem curadas, restauradas, etc. O texto áureo fala sobre a convenção do carcereiro. Houve 3 milagres nesse processo. O primeiro milagre foi espiritual,
foi físico, Deus enviou um terremoto. O terremoto aconteceu de forma sobrenatural, de forma extraordinária. Estava ali por volta de meia-noite, Paulo e Silas louvando e adorando a Deus, orando, quando de repente houve aquele terremoto de escalas surpreendentes, em que as cadeias se soltaram, as celas se abriram e eles foram libertos. Aí houve o segundo milagre, que é o milagre moral. Eles poderiam sair, embora, fugir, mas eles ficaram. Paulo e Silas e os presos que estavam aterrorizados, eles ficaram ali, eles não foram embora. Eles tinham um propósito ali, que era a vida daquele homem, daquele soldado romano. Então eles ficaram, demonstrando um caráter moral muito grande. E eles falam: todos nós estamos aqui, o carcereiro. E o terceiro, um milagre espiritual. Deus mudou a vida do carcereiro. O carcereiro, ele era um homem ímpio, um homem pecador, um homem que vive uma vida comum, mas através do Espírito Santo de Deus, ele começou a trabalhar na vida dele, ele se transformou, virou um novo homem, uma nova criatura da água e do Espírito, e ali ele aceitou Jesus como seu suficiente Salvador da sua vida. Então, o milagre espiritual, Deus mudou a vida do carcereiro. A conversão do carcereiro desembocou na salvação de toda a sua família. Através do carcereiro, toda a sua família aceitaram a Jesus e foram salvos, foram libertos, foram transformados pelo poder de Deus. O Evangelho começa não apenas alcançando pessoas, mas famílias inteiras. Então o Evangelho transformador, ele abençoa não só aquele que aceita a Cristo, mas toda a sua família, que vem a seguir, a crer também nos propósitos de Deus. Quando ele diz que a expressão crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, não significa que a fé do carcereiro salvaria automaticamente toda a família. Não existe salvação por tabela, ou seja, eu não posso salvar meu filho, nem ele pode me salvar. A salvação é individual. Cada um dará conta de si naquele grande dia. Mas nós sabemos que, através do carcereiro, Deus, ele abençoou a sua família. Naquele período, o homem, quando ele era o seu chefe da casa, qualquer decisão que ele tomava, a família o seguia, né? Então, nós podemos ver que Deus, ele tem abençoado a família. A palavra que crer e ser batizado, a fé do carcereiro não dá cobertura a todos eles. O carcereiro era um cidadão romano, membro da forte classe média romana, que se ocupava dos serviços civis. Então é importante frisar que sem um novo nascimento é impossível ser salvo. Quando a salvação é oferecida ao chefe de um lar, torna-se logicamente disponível ao restante do grupo familiar. Então, a salvação é para todos, mas todos têm que crer da família. O texto de referência, que está lá em Gênesis 12, de 1 ao 3, o chamado de Abraão. O Senhor chamou Abraão, ou Abrão, até então, o nome dele era Abrão, pai exaltado, quando este ainda vivia em Ur dos Caldeus. Deus ordenou que Abraão deixasse sua terra, sua parentela e a casa de seu pai e partisse em peregrinação. Então Deus chama Abraão para que ele saísse do meio da sua parentela e fosse por uma terra que ele iria, por revelação, mostrar a Abraão.
Deus fez uma aliança maravilhosa com Abrão. Ele prometeu uma terra, Canaã, uma grande nação, o povo de Israel, o povo judeu, e prosperidade material e espiritual para Abrão e seus descendentes. Por que material? Porque Deus prometeu a dar uma terra que mana leite e mel. Espiritual, porque da sua descendência saiu o Messias, o Salvador do mundo. Então, é importante transformar os descendentes de Abrão em canal de bênção para os outros, bênçãos para os amigos de Israel, mas maldição para os inimigos. Ou seja, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão benditas em Abrão. Fato que apontava para o Senhor Jesus Cristo, descendente de Abrão. Então toda a família da terra, ela seria e é abençoada por causa de Deus, por causa do Espírito Santo, por causa do nosso Salvador Jesus Cristo e pela nossa obediência à sua palavra. Então, as bênçãos de Deus para a família ainda hoje permanece. É importante. Essa aliança foi renovada e ampliada em Gênesis 13, 14 ao 17, quando Deus fala para Abraão que o seu filho, o herdeiro, seria o filho da promessa e não seria o mordomo, que seria Isaac. E a outra passagem está lá em Gênesis 15, 4 ao 6, quando Deus fala que, assim como as estrelas do céu, que não se pode contar, nem a areia do mar, assim seria grande a descendência do patriarca Abraão. E Atos 3:25, em Atos 3:25, o apóstolo Pedro, ele num discurso maravilhoso, ele vai corroborar essa colocação que está em Gênesis, que diz assim, Atos capítulo 3, versículo 25, que diz assim: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, todo esse cumprimento, ele começou lá no Antigo Testamento, com Abraão, Deus falando para Abraão, e tem um cumprimento aqui no Novo Testamento. A família, ela continua sendo e será sempre preservada, protegida e abençoada e santificada por Deus. Deus ordena. Pedro conclui seu sermão com uma aplicação pessoal, oportuna e poderosa, mostrando que os seus ouvintes eram os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabelecera com Abraão. Por meio de Jesus, o descendente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. O Cristo ressurreto está agora, por meio da pregação apostólica, abrindo ao povo da aliança os portais das bênçãos. Mas essa bênção só pode ser recebida pelo rompimento definitivo das perversidades. Não há promessa de salvação onde não há a realidade do arrependimento. Então, o arrependimento, que é mudança de mente, é retornar, né? Você está indo para o abismo, você retorna. Então, o arrependimento é uma mudança de caráter, é uma mudança de personalidade, é você reconhecer o senhorio de Jesus, que você é pecador e carece, precisa do perdão divino, perdão de Deus. Então esse é o primeiro ponto para que você possa receber a bênção de Deus. É como o filho pródigo. O filho pródigo ele estava lá no fundo do poço e ele se arrependeu dos seus erros e foi ter com o pai dele e se consertou e pediu perdão e Deus ele abençoou. A família e a bênção divina. Em Gênesis 2:24, nós vamos ver que Deus ele abençoa o primeiro casamento
quando ele une o casal. O homem deixará seu pai e sua mãe, apegar-se às suas mulheres, serão ambos uma só carne. O que Deus uniu, não separe o homem. As bênçãos de Deus está pronta, está patente a família quando essa abre o coração para Deus. Aqui Deus institui o casamento monogâmico. Como todo mandamento divino foi estabelecido em benefício do homem e não pode ser transgredido sem punição. Então, todo casamento que o homem transgride, há punição. A punição no sentido do rompimento, da separação dos cônjuges, separação dos filhos, dor de cabeça com bens, com partilhas. Hoje em dia nós temos aí pensão alimentícia, muitas pessoas até, muitos pais indo preso porque não pagam, então muito aborrecimento. Então Deus, ele não quer isso. Deus quer que os casais sejam unidos, fiquem juntos, fiéis até que a morte os separe. Então o casamento ele é monogâmico e ele é abençoado por Deus. O vínculo do casamento ilustra o relacionamento entre Cristo e a igreja. Lá em Efésios, no capítulo 5, do 22 ao 32, o apóstolo Paulo vem comparando a família, o casamento, o casal, o esposo, a esposa, os filhos como igreja, como a família. Então a mulher é submissa ao seu marido no aspecto de respeitar, de entender que ele é o cabeça, é o responsável, assim como a igreja ela é submissa a Cristo, e o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então nós podemos ver esses ensinamentos relacionados à família e igreja. A família é uma agência. A palavra agência é capacidade de agir, agente, ocupação, função. Então, a família é uma agência. Nós agimos em prol da família. Em Gênesis 7:1, a palavra entra aparece pela primeira vez no versículo 1 e é representada um convite misericordioso. Entra na arca de segurança, quando ali Deus ele se arrependeu no aspecto de pesar o coração, entristeceu de ter feito o homem, e ele falou para Noé, que era um justo homem de Deus, temente, queria destruir aquele povo, e orientou Noé que construísse uma arca. E quando a arca estava construída, Deus orientou que ele entrasse na arca com a sua esposa, com seus 3 filhos e as 3 noras, e ali ficasse protegido do dilúvio que viria sobre a terra e acabaria com a raça humana. Então, Deus protegendo a família, e interessante que a ordem era que ele ficasse dentro da arca, assim como hoje nós estamos vivendo esse vírus aí. A ordem é que nós ficamos em casa, descansando, protegido contra esse vírus, evitando aglomerações, evitando estar em locais que estamos sujeitos a pegar esse vírus, coronavírus, o Covid-19. Então nós temos que obedecer às autoridades, os especialistas. Deus tem dado o dom a esses homens, dom natural, do saber da medicina, e Deus tem usado esses homens para nos curar. Deus tem usado o médico como imanescência, curando através da medicina. Então muitas pessoas foram curadas através das operações de coração, de problema vascular, problema cardíaco, toma remédio para pressão, para controlar a pressão. Então, assim, nós temos que entender que Deus também está usando esses profissionais para nos livrar da morte. Então, assim foi com Noé. Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e toda aquela raça humana veio à morte.
O plano remidor de Deus atuaria em Abraão e em seu filho. O Messias seria oferecido salvação eterna, que é a maior de todas as bênçãos. Não existe bênção maior do que a nossa salvação eterna. Todas as bênçãos materiais, elas são perecíveis. A nossa vida aqui na terra é perecível, mas a maior bênção é Jesus ter morrido por nós e nos garantiu salvação eterna. Glória a Deus. O Evangelho haveria de universalizar a mensagem, né? Porque Jesus falou que o Evangelho seria pregado em todo o mundo. Todos os povos seriam seu objetivo. Todo mundo, todos os povos têm que ser alcançados pelo Evangelho. E o texto-chave é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Êxodo, no capítulo 1, versículo 1, fala das descendências, né, de Abraão, de Isaac e Jacó, quando eles vão para o Egito. Cerca de 70 pessoas que entram para o Egito. E depois eles se tornam escravos, né, a escravidão de Israel no Egito. As primeiras palavras do livro são estes os nomes, né, dos que entraram no Egito. Formam o título do livro na tradição hebraica, que Deus pessoal, nada de números ou código, mas nomes, falando sobre o bom pastor. Jesus disse: ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. João capítulo 10, versículo 3. Isso se encaixa perfeitamente nesse contexto, uma vez que os israelitas entraram no Egito como pastores, mas foram escravizados. Contudo, Deus, o bom pastor, tinha planos de conduzi-los para fora. Então ali, os judeus que trabalhavam, né, cultivavam através das ovelhas, né, o próprio José, ele cuidava das ovelhas do seu pai, então era um pastor, e a maioria trabalhava nesse ramo com as ovelhas, as cabras e tudo mais. E eles entraram no Egito, se tornaram escravos, mas Deus, no tempo determinado, no tempo certo, conduziu eles para fora. 70 descendentes de Jacó entraram no Egito. 4 séculos depois, essas 70 pessoas haviam se tornado num povo de alguns milhões quando partiram do Sinai para Canaã, incluindo 603.550 homens guerreiros, sem contar mulheres, crianças e velhos. Os versículos 6 e 7 de Êxodo capítulo 1 indica que se passaram muitos anos entre o final de Gênesis e o acontecimento descrito em Êxodo. Nós vamos ler aqui em Êxodo capítulo 1, versículos o 6 e o 7, e diz assim: sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então, passada aquela geração de José, o povo cresceu, aumentou, e isso trouxe um temor para o faraó. Por isso eles queriam eliminar os judeus por parte masculina, mandando as parteiras matar, mas elas, temendo a Deus, não fizeram. Ensinando o caminho da bênção. Nessa passagem de Êxodo, capítulo 12, versículo 26 e 27, Moisés instrui os anciãos do povo e fornece detalhes sobre como marcar a porta com sangue. O ísopo possivelmente representa a fé, elemento por meio do qual o indivíduo se apropria pessoalmente do sangue de Cristo. A Páscoa se tornaria um instrumento para ensinar gerações futuras sobre a história da redenção, quando
indagasse sobre o significado da cerimônia. Então, essa passagem de Êxodo 12, que fala sobre a Páscoa, que fala sobre o anjo da morte, a última praga que Deus enviou, que foi a morte dos primogênitos, nós podemos ver que a orientação de Deus para Moisés, para passar ao povo, era que o povo ficasse dentro de casa e colocasse no umbral da porta o sinal ali, que era o sangue, né? O carmesim ali, um sinal. E quando o anjo da morte passasse, se visse aquele sinal, ele não entraria na casa e a casa estaria protegida. A casa que não teria o sinal, o anjo da morte entraria e mataria o primogênito. Então Deus, ele sempre protege e abençoa a sua família, o seu povo. E hoje não é diferente. Hoje ele nos abençoa e nos aconselha a ouvirmos as autoridades que ele constituiu na face da terra. E as autoridades preza pela vida do ser. E prezando pela vida do ser, ela orienta que nós devemos ficar na nossa casa tranquilo, orando, jejuando, buscando a Deus, pedindo a Deus que livre o mundo dessa epidemia, desse vírus, que livre as pessoas, que abençoe os médicos, os profissionais que estão correndo risco também, e que diminua os leitos, né? E diminua os leitos para que eles possam trabalhar melhor e até que cure todos, para que voltamos à nossa atividade do trabalho, do entretenimento, da adoração no templo, dos nossos cultos em reunião, em família. Então que Deus nos abençoe. Josué capítulo 4, 21, 22, o Senhor instruiu Josué a escolher 12 homens, um de cada tribo, para pegarem cada um uma pedra do rio, a fim de edificarem um memorial no local do primeiro acampamento de Israel, a oeste do Jordão. Esse monumento também foi erigido em Gilgal, como lembrança permanente às gerações futuras do milagre de Deus ao interromper as águas do Jordão para os israelitas atravessarem. Então esse acontecimento maravilhoso, extraordinário, poderoso de Deus tinha que ficar como lembrança para gerações futuras, memorial. E Deus, ele tem hoje também nos abençoado de forma tremenda, de forma poderosa. Louvado seja Deus. A bênção e as futuras gerações. O Salmo 127, que diz lá sobre edificar, sobre construir uma casa, o construtor pode executar o projeto com base em seu próprio conhecimento, sua habilidade e seus recursos financeiros, para depois pedir a bênção de Deus sobre o edifício concluído, ou pode esperar até o Senhor conceder orientação específica e prosseguir plenamente cônscio da dependência nele. Ou seja, eu posso construir minha casa com as minhas condições financeiras, os meus conhecimentos, se eu sou um pedreiro, eu mesmo faço da forma que eu quero, e depois de concluído eu apresento a Deus, eu peço as bênçãos de Deus para o meu lar, ou eu posso simplesmente orar a Deus para que Deus me dê a orientação como que eu vou construir a casa. Mas de certa forma o Senhor tem que estar como nosso protetor, como nosso vigia, né? Vigiando as nossas vidas, porque sem isso não tem como sermos bem-sucedidos. O Salmo 145, verso 4 diz que as obras e os poderosos feitos do Senhor serão exaltados de uma geração a outra. O cântico não terá fim, ou seja, os feitos grandiosos de Deus será contado, como essa do Rio Jordão, como a travessia do Mar Vermelho, né? E como o sol que parou, parou o sol, parou a terra. Então tudo isso é um memorial, é lembrado para nós que vivemos
Não vivemos aquela época, mas vivemos a época que temos escritos e acreditamos, confiamos nessa grandeza poderosa de Deus. Deus, ele é poderoso para abençoar a nossa família, para nos abençoar, para nos dar vitória em tudo que nós vamos fazê-lo. Devemos pedir a Deus orientação para sermos bem-sucedidos. Algumas bênçãos de Deus à família: sabedoria, inteligência e conhecimento. Tiago 1,5 fala que a sabedoria de Deus que evidencia no planejamento e execução dos seus planos, na formação e governo do mundo e nas escrituras. Então, a sabedoria de Deus que vem do alto, ela nos dá essa capacidade de agirmos de forma inteligente na nossa vida diária, tanto no trabalho secular, como na nossa família, como na nossa igreja que nós fazemos parte, como na forma cognitiva de aprendizado, de fazermos conta, de sermos engenheiro, advogado, psicólogo, psicanálise, administrador de empresa, médico, enfim, qualquer área do nível superior que nós venhamos nos especializar, Deus, ele tem nos abençoado, nos dado essa inteligência, essa capacidade, essa sabedoria. No capítulo 3:17 de Tiago, vindo de Deus, a sabedoria que vem do alto, vem de Deus, vem com essas qualidades. Diz que ela primeiramente, ela é pura, é pacífica, traz paz, é dócil, obediente e submisso, racional, ligado à razão, sem loucura, sem fanatismo, misericórdia, compaixão, pena, ajudar os aflitos, ajudar os necessitados, se compadecer do enfermo, ser misericordioso. Deus falou que agiria de misericórdia com aqueles que tivessem misericórdia. Nós temos que ter misericórdia nesse momento daqueles que estão passando momentos difíceis com esses vírus, com as pessoas nos vícios, as pessoas entristecidas, enlutado com a perda dos seus entes queridos. Enfim, devemos ter misericórdia. Bons frutos, que fala de boas obras, imparcial, sabedoria de Deus, ou seja, não é interesseiro, e sincera, verdadeira. Presença e participação de Deus. Em Provérbio 16, 1 ao 3, lá em Provérbio 16, 1, as pessoas fazem planos, porém o Senhor é soberano e utiliza todos os projetos humanos para cumprir seus propósitos. Ou seja, nós temos o desejo de realizar algo, mas só vai ser concretizado se Deus quiser, se Deus permitir. É como se eu falasse assim: amanhã eu vou fazer isso e aquilo, mas se Deus não quiser, eu não faço. Eu posso dormir e não acordar, né? Então, assim, tudo que nós planejamos fazer só vai ser realizado se Deus permitir, se Deus quiser. O homem põe e Deus dispõe. Balaão, por exemplo, fez de tudo para amaldiçoar Israel, porém de sua boca só saíram palavras de bênçãos. Quer dizer, Balaão, ele quis se vender para Balaque, para que falasse palavras de maldição contra Israel, amaldiçoasse o povo de Deus, mas na hora que ele iria profetizar a profecia da carne, da maldição, Deus mudava a profecia, o seu discurso. Ele, de vez de amaldiçoar, ele abençoava o povo de Deus, os judeus. O sentido do provérbio também pode ser aplicado aos cristãos perseguidos, que, embora planeje o que dizer diante do tribunal, é Deus quem lhes concede as palavras certas no momento apropriado. Mateus 10:19, quando Jesus ele fala que quando nós estivermos numa situação diante do tribunal, não se preocupar com o que havíamos de falar, porque o Espírito Santo ia nos dar
palavras e a nos orientar da forma que nós deveríamos nos proceder diante dos homens. O indivíduo escolhe seus caminhos com base em decisões interiores. Então se avalia por meio dos caminhos que escolheu e declara-se uma pessoa pura. Deus, entretanto, observa as motivações e intenções do coração, ou seja, não adianta eu falar que eu sou uma pessoa íntegra, correta, só de palavras, mas eu tenho que, no meu interior, realmente viver um manancial da água do Espírito Santo, da transformação, da pureza. Eu tenho que sair do meu âmago, tudo aquilo de bom, um bom tesouro, para que Deus ele possa ver a minha intenção, que é uma intenção de ajudar o próximo e ajudar a obra de Deus, por exemplo. É uma diferença entre eu levar um copo d'água para o púlpito com o interesse do pastor me ver ali e me consagrar a um cargo maior, ou eu simplesmente estou levando a água para o púlpito com a intenção pura, voluntário, sem nada receber em troca. Então, assim, a intenção vai ser analisada, avalizada por Deus. O próprio Jesus ele fala que quando nós fazemos as ações querendo louros, nós já recebemos naquele ato ali a nossa recompensa. Mas quando nós fazemos para Deus, naquele momento nós não seremos recompensados mais lá na eternidade. Então é importante que nós venhamos a confiar em Deus e saber que o Senhor ele é poderoso para nos abençoar. Então aqui, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me das que me são ocultas, Salmo 19:12. Deus ele conhece o profundo da nossa vida. A melhor maneira de garantir que nossos sonhos e objetivos sejam alcançados e dedicando nossa vida às obras ao Senhor, ou seja, a melhor maneira de garantir que nossos sonhos e objetivos sejam alcançados é dedicando nossa vida às obras ao Senhor. Obras não é só dentro do templo, mas é fora, é mais fora do que dentro. Jesus ele falou assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então os homens eles vão ver as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa vida santificada, a nossa vida de honestidade. Aí eles vão glorificar a Deus porque vão ver em nós o Espírito Santo agindo na nossa vida. Então é assim que tem que ser. Nunca se esqueça de que se a obra é de Deus, porque a obra não é minha, a obra é de Deus, Ele que me chamou, me capacitou, me colocou como obreiro, na sua seara grandona. A seara é grande, mas há poucos trabalhadores, mas Ele nos capacitou, nos chamou. Então a obra é de Deus, e se a obra é dele, Ele também carrega o fardo. Jesus falou que o fardo que ele carrega é suave, é leve. Então, todos os nossas dificuldades, todas as nossas limitações, Deus ele tem suprido nas nossas vidas, nos ajudando. É como aquela pegada da areia, no momento mais difícil da nossa vida, que nós pensamos que aquelas duas, que um par de pegadas era nossa, não era. Era Jesus, era Deus nos carregando no colo no momento mais difícil. Então Deus ele hoje ainda nos socorre quando precisamos da sua ajuda, abençoa a sua família, a nossa família. Ele nos ajuda. Então aqui a pessoa mais importante não é você, não sou eu, mas Cristo. Ele trabalha por meio de nós. Então ele nos escolheu e nós fazemos tudo para ele. É a segurança da família. A família estará protegida sempre quando somos obedientes.
Foi o que aconteceu aqui em Êxodo 12:23, quando o povo lá no Egito ficou em casa na obediência e foram livres da morte, os seus primogênitos. Então nós devemos ser obedientes. Obedecer é melhor do que sacrificar. Atitudes para desfrutar das bênçãos familiar. Família, um lugar onde há temor. O Salmo 128, verso 1, o fiel que desfruta a vida ao máximo é aquele que reconhece o Senhor em todas as áreas da vida e anda em obediência prática à palavra de Deus sobre a lei de Moisés. Esse indivíduo era recompensado com bênçãos naturais, ou seja, as bênçãos naturais no Antigo Testamento eram mais frequentes, porque era uma forma de mostrar a presença de Deus. Hoje também nós somos abençoados materialmente, mas o nosso objetivo é as bênçãos espirituais. Aqui no Salmo 128, diz o seguinte: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, é o que nós procuramos fazer, andar no caminho do Senhor e ser obediente à sua palavra, pois comerás do trabalho das tuas mãos, tudo que nós fazemos, nós seremos abençoados, próspero. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, ou seja, a minha família, a minha esposa será frutífera, não será estéril, terá filhos, e filhos nascerão com saúde, com sabedoria, com inteligência. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Maravilha! O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Ou seja, você viverá vendo as gerações dos seus filhos, netos e por aí vai. Então isso, irmãos, é o fiel que desfruta a vida ao máximo. É aquele que reconhece o Senhor em todas as áreas da vida e anda em obediência prática à palavra de Deus. Sob a lei de Moisés, esse indivíduo era recompensado com bênçãos naturais. Em Provérbios 1:7 fala sobre o princípio da sabedoria, o temor. Eis o versículo principal do livro: o temor do Senhor principiou a parte mais importante do saber. Aquele que deseja alcançar a sabedoria deve começar adorando ao Senhor e obedecendo-lhe. Então, se você quer ser abençoado, a sua família ser abençoado, você tem que começar adorando a Deus. Adorar é uma forma de gratidão, de falar para Deus: Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te quero, eu te desejo, eu quero ser obediente às tuas vontades, à tua palavra. Pai, eu quero estar contigo em todo momento da minha vida. Pai, orienta a minha vida em tudo que eu vou fazer. Antes de eu fazer, Senhor, que o Senhor me dá uma orientação em todas as áreas da minha vida. Me abençoa na tua casa, me abençoa na minha família, me abençoa no meu trabalho, onde eu estiver, o Senhor esteja na minha frente. Então, adorar é entregar nossa vida para Deus. É o Pai nosso que está no céu, santificado seja Ele, e que Ele venha sobre nós, nos dando o pão nosso de cada dia, nos livrando da tentação. Então, é um ponto importante de nós desfrutarmos das bênçãos. A família desfrutar das bênçãos é a obediência e é o temor ao Senhor. Trata-se de um princípio racional, afinal, nada mais lógico do que a criatura confiar em seu Criador. A sabedoria da vida, portanto, reside em se arrepender do pecado, confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e viver uma vida íntegra e consagrada a Deus. Ou seja, o arrependimento, mais uma vez sendo falado aqui, é a metanoia, que é mudança. É você
virar 180 graus. Você está indo para o abismo, você dá 180 graus e retorna. É você reconhecer que você precisa confiar em Deus. Em Deus. Os loucos, porém, desprezam a sabedoria e o ensino. Ao contrário do sábio que se esforça para ouvir e aprender, o louco ou insensato é aquele que não ouve ninguém. Então, a diferença do que teme a Deus, do sábio para o louco, é que o louco, ele não tem temor de Deus, ele não tem respeito a Deus, ele não tem respeito a ninguém, ele é escarnecedor, ele é pecador, ele é iníquo, ele é gozador, ele ofende, ele xinga, ele humilha, ele diz que não tem Deus, que não conhece Deus, não existe Deus. Então ele é louco, ele despreza a sabedoria e o temor de Deus. Mas nós que somos sábios e escolhemos a melhor parte, nós devemos saber que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Estou indo para o final aqui, tá? Família, um lugar onde há trabalho e contentamento. Lá em 1 Timóteo, do capítulo 6, do 6 ao 10, o apóstolo Paulo falando ao seu filho Timóteo, que agora era pastor lá de Éfeso, para que ele passasse para a igreja, acerca da verdadeira religião, não resulta em grande riqueza, mas apenas para os que estão contentes com o que têm, porque não trouxemos nada a este mundo e não podemos levar nada deles. Ou seja, nós, a verdadeira religião, que é Cristo, que nos religa a Deus, veio nos ensinar que nós devemos estar contentes com tudo, em tudo dai graça. É lógico, irmãos, que nós procuramos desenvolver o melhor para a nossa vida. Você compra uma televisão, você compra um sofá, compra uma geladeira, compra um fogão, mas daqui a alguns anos você compra outro, troca, porque o produto que você comprou daqui a alguns anos já está velho, dando defeito. Então é natural que você compre, vai comprar lá o melhor. Mas não é esse aspecto de você comprar o melhor, etc., você querer andar bem, mas é o aspecto da escravidão. A escravidão pelo dinheiro, a escravidão pelo ostentar aquilo que você não pode ostentar, é meter a mão onde você não alcança, é se endividar, é você se tornar escravo do dinheiro. O dinheiro é nosso escravo, nós pegamos o dinheiro e sabemos como utilizar, mas se nós não soubermos, nós viramos escravo do pecado, do dinheiro, e nós matamos pelo dinheiro, matamos nossos pais pelas heranças e fazemos coisas horríveis. Então nós temos que saber que nós viemos para este mundo pelado, né? Nascemos nus, sem nada, e vamos morrer também sem levar nada. Até as roupas que ornamentam o nosso corpo vai ficar aqui. Nós iremos sem nada. Então, é isso que o apóstolo Paulo diz. Porque não trouxemos nada a este mundo e não podemos levar nada dele. Por isso, se tivermos comida e roupa, estaremos satisfeitos. Ou seja, tendo comida e roupa, irmão, é o essencial para a nossa subsistência. É o alimento para que nós não morramos e a roupa para cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez, né? Pois os que pretendem ficarem ricos caem em tentação, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dessas coisas. Em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, diz assim: mantenha sua vida livre do amor ao dinheiro, contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse, olha o que Deus disse: nunca faltarei a você, nunca o abandonarei. Deus não vai deixar faltar nada. Ele diz que Ele é o bom pastor e nada nos faltará. Ele vai suprir todas as nossas necessidades.
e Ele não nos abandona, não nos desampara. Ainda que a nossa mãe nos desampara, que é difícil, mas acontece, Deus ele não nos desampara. Ele está sempre ao nosso encontro para nos abençoar. Porque, por esta razão, podemos dizer com confiança: Adonai é o meu auxílio. Não temerei o que pode me fazer o ser humano. Então, Adonai, o Senhor, ele é o nosso auxílio, a nossa proteção, o nosso porto seguro. Entrando aqui na parte final, família, um lugar de adoração a Deus. Gênesis capítulo 4, versículos de 3 ao 4. As palavras: aconteceu que no fim de uns tempos, lá no versículo 3. Vamos até ler lá em Gênesis, no capítulo 4, versículos 5 e 4, que fala sobre Caim e Abel. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 4, versículos 3 e 4. Diz assim: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, irmãos, nós vemos aqui nessa passagem do versículo 3, permitem concebermos a ideia de um grande aumento populacional. Por quê? Porque subentende que nesse momento que Adão e Eva eles tiveram filhos, os filhos foram se desenvolvendo, e nós sabemos que naquele período se vivia anos e anos e anos. O próprio Matusalém morreu com quase 1000 anos de vida. Então subentende que já se havia civilização e que existia algumas ideias relacionadas a Deus, relacionado a sacrifícios. Então existe uma interpretação em cima disso, que com o aumento populacional, Caim e Abel devem ter recebido a informação de que o pecador só pode ser aproximado de Deus santo por meio de sangue oferecido em sacrifício. Caim, porém, rejeitou essa instrução e trouxe ofertas de frutas e vegetais. Abel acreditou no mandamento divino e ofereceu sacrifício de animais, demonstrando fé e recebendo justificação por parte de Deus. Em Hebreus 11:4, Abel trouxe das primícias do seu rebanho, mostrando que o Senhor merece o melhor. A oferta de Abel aponta para a morte substitutiva do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como Abel justo morreu, Cristo também, sendo justo, morreu pelos pecadores. Nós sabemos, irmãos, que as interpretações elas são variadas, mas o que eu posso dizer dessa triste família, né, que já começa o primeiro homicídio na família, um irmão matando o outro, é que Caim ele era maligno, ele era do maligno, o seu coração era mau, o seu âmago só tinha maldade, raiva, ódio, vingança, inveja. Então isso não pode ter no coração do cristão, na vida do crente, na vida da família. Abel era o oposto, era um homem justo, temente, obediente, foi justificado. Quando fala de justo, fala de retidão, de íntegro, uma pessoa correta, uma pessoa que gosta das coisas certas. E o cristão ele tem que ser assim. Então diz que lá em Hebreus que Abel ele era justo, e as suas obras até hoje falam, e que Caim, ao contrário, era um homem maligno, era um homem que ofertou ali a Deus, mas o seu coração não era digno de aceitação por Deus, e Deus, vendo a intenção do coração, conhecendo os corações do humano, atentou para Abel e para a sua adoração. Então, família é um lugar de adoração, mas adoração sincera. Isso é importante. O Salmo 78, verso 4,
Asaf, que é um salmo de Asaf, solicita a atenção do seu povo e de todos nós, porque deseja se comunicar e por meio de parábolas. Ou seja, seu texto apresenta uma realidade mais profunda que o significado imediato da narrativa. Da mesma forma que os nossos pais nos contaram histórias sobre o passado, nossa obrigação é comunicar à vindoura geração a graça e o cuidado do Senhor para com seu povo. Ou seja, o salmista ele fala acerca dos feitos de Deus e que deveria ser contado de geração a geração, deveria ser lembrado, memorial, assim como é a ceia, né, que nós participamos, assim também deve ser os feitos de Deus contado eternamente, né? E finalizando aqui em Filipenses, para ir para a conclusão da revista, Filipenses capítulo 4, 8 e 9. Por fim, irmãos, concentre o pensamento no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável ou admirável, em alguma virtude ou em algo digno de louvor. Continue praticando o que aprenderam e receberam de mim, ou que ouviram e me viram fazer. Então Deus que concede Shalom estará com vocês. Então a família ela precisa concentrar os pensamentos no alto, onde Deus é verdadeiro, onde Deus ele é nobre, onde ele é correto, onde ele é puro, é amável, admirável e onde vem as virtudes para nós. Se tem virtude ou algo digno de louvor, nós devemos adorá-los, louvá-los e concentrar o nosso pensamento em Deus, continuando praticando o que aprendemos através da palavra e dos santos homens de Deus que lá no passado nos ensinaram, nossos pastores que vieram antes de nós, os nossos pastores atuais, que nos ensinam a verdadeira palavra, ou o apóstolo Paulo aqui está falando que ele ensinou através das epístolas, o que ouviram e me viram fazer, né? Então Deus que concede paz, Shalom, estará com vocês. Então, irmãos, essa lição ela é uma lição importante para nós. Eu vou encerrar a minha fala na conclusão da lição, que diz o seguinte: que cada família cristã esteja consciente do interesse e poder de Deus em abençoá-la, usá-la em seus planos para abençoar outras famílias e da importância em cultivar atitudes que muitos contribuirão para desfrutar das variadas bênçãos de Deus, como indicado no Salmo 128. Então, essa aqui é a conclusão da lição, tá? O que o comentarista ele fala é que cada família, cada um de nós pertencemos à família de Deus, que somos cristãos, seguidores de Cristo, devemos estar consciente, do interesse e poder de Deus em abençoar, que Deus temos que estar consciente, cônscio de que Deus ele quer abençoar a família, ele quer nos abençoar e quer nos usar para que através de nós, assim como Abraão, em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, que através da nossa família, outras famílias também alcancem essa bênção. Através da sua família, do seu temor a Deus, da sua vida correta, moral, digna de princípios éticos, morais, possa alcançar outros corações que venham também copiá-los pelos bons feitos, pelos bons frutos, pelas boas obras, né? O plano de Deus é para abençoar outras famílias, da importância em cultivar, né, em manter atitudes que muito contribuirão para desfrutar das variadas bênçãos de Deus, como indicado no Salmo 128.
Então, irmãos, as bênçãos de Deus para a família, ela é latente, ela é iminente, ela está aí. A palavra de Deus diz que a família, assim como o carcereiro, assim como a família de Cornélio, né, foram abençoados, foram alcançados, Deus também quer alcançar outras famílias. E tem muitas pessoas nessa hora que estão, suas famílias estão derrotadas, estão desestruturadas, estão desprovidas das bênçãos de Deus, pelo alcoolismo, pelas drogas, pelo homossexualismo, o ateísmo, pelo relativismo, pelo hedoísmo, pelo panteísmo, pelo dualismo, pelos divórcios, as infidelidades, os adultérios, pela prostituição, pela falta de fé, né? Pelas religiões que buscam o Deus errado, né? Que, enfim, então são famílias que carecem do perdão, do amor de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Eu estarei orando agora para encerrar esse live, que vocês possam ser abençoados nesta manhã. E lembre-se, irmãos, vamos orar para que Deus tenha misericórdia da nossa família, dos nossos familiares, daqueles que estão distantes, das pessoas enlutadas com a perda de um ente querido, da família. Vamos orar para Deus repreender essa peste, essa doença, esse vírus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós voltamos o mais breve possível a nos reunir nos templos para adorar a Deus. Então vamos orar. Bondoso e eterno Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã na Tua presença, estudando a Tua palavra. Senhor, sabemos que nós estamos passando um momento difícil na face da terra, em que muitos já morreram devido ao Covid-19, mas sabemos que outros o Senhor tem dado livramento, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem orientado. Por isso, nesta manhã, nós viemos te pedir, interceder pelos profissionais da saúde, pelos médicos, pelos pesquisadores que estão pesquisando um remédio para a cura, os farmacêuticos, os cientistas do meio da saúde. O Senhor abençoa os hospitais, os leitos, são aqueles que são enfermeiros, que são os que distribuem os remédios. Meu Deus, eu só possa abençoar, Senhor, cada profissional, cada um que é um salva-vida. O Senhor deu o dom natural do conhecimento, da sabedoria humana, e eles estão preparados, fizeram faculdade, se formaram, fizeram o juramento de salvar vidas. E, Senhor, que o Senhor possa abençoar esses médicos espalhados em todo o mundo, muitos até sem muito recurso, mas fazendo de tudo para salvar as vidas. Toma os idosos em tuas mãos, toma, Senhor, aqueles que têm doenças congênitas, Senhor, toma os diabéticos, toma os que têm pressão alta, Senhor, toma, meu Deus, os cardíacos, toma, Senhor, todos aqueles doentes, enfermos que estão sujeitos a óbito devido a esse vírus. Abençoa, Senhor, aqueles que têm saúde, que nós não venhamos pegar essa doença, nos livra de todo mal, Senhor. Que a Tua paz esteja em cada lar, Senhor, representado pela Tua igreja, cada lar, Senhor, onde tiver uma vida, ainda que não te sirva, ainda que não conheça o Teu nome, que o Senhor se faça presente e abençoa essa família. Toma em Tuas mãos os pastores, toma os missionários, toma, Senhor, os obreiros da Tua casa, toma Tuas filhas, Senhor, que são obreiras, toma, Senhor, as Tuas servas, Senhor, as irmãs das igrejas que Te servem, Senhor, essas mulheres valorosas, guerreiras. Abençoa Tuas filhas, Senhor, abençoa os Teus filhos e nos dá um domingo na Tua presença, um domingo abençoado,
É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos o abençoe. Em nome de Jesus. Eu vou agora chamar o meu filho aqui para desligar. E Deus abençoe. Acho que é concluir aqui.